Vamos então prosseguir. Queremos apenas dar uma informação mais objetiva para os irmãos aí que viram o projeto do Rota 66. Esse Antigo Testamento, na verdade, já terminou o Novo Testamento, mas ainda não foi colocado todo à disposição. O Antigo Testamento são cerca de 200 horas de estudo, 396 estudos, e que você também assim pode acompanhar o estudo diário via internet ou então através de ondas curtas, que eu acho que aqui em Fortaleza não tem uma emissora que repete dentro da cidade. Mas é um projeto que pretende dar um foco teológico em cada capítulo da Bíblia. Depois tem perguntas e respostas sobre diversos textos e finalmente uma aplicação prática, uma espécie de comentário bíblico falado. Mas pensando na questão da pós-modernidade, depois dessa percepção geral do que nós vamos ter amanhã, nós vamos ter um enfoque um pouquinho mais prático sobre o assunto, tanto na parte da manhã como à noite, e na parte da manhã nós vamos querer deixar reservado uma parte do tempo para perguntas e respostas, que aí nós vamos ter a oportunidade de interagir. Algumas pessoas já vieram falar comigo aqui no intervalo e algumas das dúvidas são bem interessantes e significativas, aí tem um valor muito grande. Muito bem. Diante disso, o que a gente precisa considerar? O mundo pós-moderno representa um grande desafio para a realidade da igreja. Como é que a gente vai agir? Como é que nós vamos tomar atitudes? Como é que nós vamos nos posicionar, né, diante do que está acontecendo? A pós-modernidade é uma mudança tão drástica de maneira de ser, de pensar, de agir, de viver, que a igreja precisa ter um posicionamento diante disso, né? Muitas pessoas talvez podem até achar que a pós-modernidade é o fim do mundo, é mais um chifre do anticristo, mas não é bem o caso. A pós-modernidade é uma mudança de paradigma que a igreja precisa entender, senão a igreja fica fora do foco e não consegue entender o que está acontecendo. Então nós precisamos dar a devida atenção. Então vamos lá. O primeiro problema que a pós-modernidade apresenta prático para a gente é o que a gente chama de desafios metodológicos. O que quer dizer? Quer dizer, do jeito que a gente fazia uma coisa, pode não dar certo no novo momento. Antigamente, por exemplo, uma pessoa pegava um carro velho aí, um antigo Chevette, né? Botava, né, alguém foi abençoado aí, né? Botava um alto-falante em cima, né? E ele saía pela rua convidando o pessoal para ir num culto na Praça da Matriz. Aí chegava à tarde, estava cheio de gente lá para participar. Hoje em dia, se a pessoa for fazer isso, é difícil, porque geralmente quando sai carro com alto-falante, ou está vendendo peixe, ou sabão em pó, né, ou alguma coisa parecida, dificilmente isso vai ser muito atraente. As cidades crescem, cada vez mais a gente tem prédios, tem ambientes diferentes. Antigamente você saía batendo na casa dos outros, né, para oferecer um folheto, isso era novidade. Hoje em dia, se sair batendo na casa de todo mundo para entregar folheto, o cara vai achar que você é testemunho de Jeová. Isso não é mais o que era nos tempos antigos. Então, o que acontece? Com a mudança do mundo, com as mudanças significativas, nós temos desafios metodológicos pela frente. Por exemplo, o leão queria caçar a girafa e ele criou um método à altura, né, para ver se funcionava. Nem sempre a metodologia vai ser adequada. Muita gente, muita igreja é ineficiente no reino de Deus por não perceber a mudança, o enfoque, a nova realidade, e usa uma metodologia que não tem condições mais de alcançar as pessoas. Geralmente, quando a gente estuda o mundo pós-moderno, a gente fica bem preocupado com os erros doutrinários, e isso é importante. Nós vamos ter, inclusive amanhã, vamos falar sobre tendências teológicas problemáticas dos anos recentes e que isso significa para a gente. Mas não é só isso. A Bíblia não quer que ninguém se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E alguns vão muito para a direita e acabam criando um problema sério que prejudica o Evangelho. Nos Estados Unidos hoje, muitas igrejas extremamente ligadas à modernidade estão simplesmente fechando. Eu mesmo já assisti pessoalmente algumas
igrejas fecharem pela sua postura de falta de diálogo com a contemporaneidade, por não perceberem em que mundo estão. E isso é um problema sério. Além disso, a pós-modernidade é muito complicada, né? É um mundo confuso. Alguém já disse que mais vale ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Não sei se os irmãos aqui concordam com isso, né? A pós-modernidade é marcada pela indefinição. Ninguém sabe direito quem é nada. Olha só, quando eu era criança, eu aprendi que havia dois tipos, né, básicos ligados à sexualidade humana: homem e mulher, masculino e feminino, era isso. Esses dias eu fui ler um artigo no jornal, diz que tem 11 tipos. Houve uma inflação sexual impressionante nos últimos anos. Como é que de 2 pulou para 11 assim? Tem um monte de nomes, de variações entre um e outro que eu nunca imaginei que seriam possibilidades, e alguns aí que vivem, acho que mais na realidade criada do que na realidade real, mostraram. Então, essa marca, né, da indefinição desse mundo, onde as pessoas perderam o seu referencial, sua identidade, é um desafio muito grande que nós temos que encarar. Nós estamos explicando agora algumas tendências da pós-modernidade de maneira pós-moderna, né, com as suas... Agora, o nosso discurso já não está tão moderno assim. Uma das coisas mais impressionantes do mundo pós-moderno é a sua velocidade. O que acontece, né? A pós-modernidade é marcada por mudanças muito rápidas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Aqui a marca, uma vez mais impressionante, é do senhor Michael Jackson, né? O personagem mais pós-moderno da realidade contemporânea. Por que isso chama atenção? Os estudiosos dizem que no tempo de Abraão, uma informação para virar cultura demorava 25 anos, né? Um acontecimento para se tornar parte da cultura da sociedade, para se tornar história. Hoje é tão impressionante que muita gente já viu a história acontecendo ao vivo. Quem, por exemplo, estava assistindo televisão, um jornal, né, no momento em que as torres de Nova York foram atingidas lá pelos aviões no dia 9 de setembro de 2001, né? Está vendo a notícia, 11 de setembro, né? Não 9, né? 11 de setembro, é porque é 11 do 9, né? Quando o avião estava lá sendo filmado, a primeira torre incendiada, quem estava lá viu o segundo, quer dizer, o sujeito assistiu a história ao vivo. É tão impressionante, né, esse processo que a gente vive, que esse processo de aceleração da história gera mudanças rápidas demais. Essas mudanças rápidas são a marca da contemporaneidade, né? E aí o pessoal brinca, né? Essa brincadeira tem finalidade didática, né? Mostra a pessoa como Michael Jackson, né? Que hoje em dia ninguém sabe, tem uma previsão para ele aí nos próximos anos, não sei se vai se concretizar, está quase a caminho, né? O que acontece, né, com essas mudanças de cenário tão intensas que tomam conta da vida de uma pessoa. A pós-modernidade também, ela não tem só desafios metodológicos, ela tem desafios dessas mudanças impressionantes e marcada pela confusão religiosa. Veja só, aqui saiu a Barbie Talibã para consumidores muçulmanos convictos, né? Ali do lado está em frente a um templo e alguém escreveu: Jesus não é surdo, ore baixo. Pelo menos era a opinião de quem escreveu. O que acontece? Antigamente, a gente vivia num mundo onde havia uma certa uniformidade religiosa. Você conhecia que, aqui na realidade brasileira, né, o sujeito era da igreja católica, ou então ele não era nada, ou era de alguma tendência espírita, ou ele era de alguma igreja evangélica, basicamente reconhecido como batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, o metodista e mais ou menos por aí. Hoje em dia é tão impressionante que nem a gente não sabe mais, né, o que está acontecendo, né? São tantos movimentos, tantos grupos, tanta variação, que hoje nós estamos numa situação de confusão religiosa tremenda. É compreensível quando uma pessoa que não é da igreja, não é crente, e você fala para ele alguma coisa sobre o evangelho, sobre a igreja, e ele fica com um ponto de interrogação enorme.
Porque como é que ele vai saber, né? Pense bem se você recebe um convite hoje para ir no templo da carroça azul, da flor cor-de-rosa, né? do queixo amarelo. Como é que você reagiria a isso? Mas muitos grupos religiosos, inclusive evangélicos, têm posicionamentos, nomes e posturas tão diferentes e estranhas, que naturalmente hoje a pós-modernidade mostra essa diversidade. Alguns futurólogos acham, inclusive, que isso vai chegar num ponto em que não vai haver mais instituição, né? Que há um enfraquecimento geral das instituições, e o que vai sobrar é a igreja, a comunidade, como grupo de amigos que se conhecem. Tipo, né, algumas pessoas de um condomínio, de um bairro, que se associam entre si e têm relacionamentos por causa dessa relação de proximidade, e que eles acreditam, eu acho pessoalmente muito exagerado isso, acreditam que a instituição e comunidade amplo como igreja local, daqui a 20, 30 anos não vai existir mais, ou vai existir a igreja televisão ou a igreja casa. Essa é a proposta de alguns. Mas, de qualquer maneira, está bem claro o caminho complicado da confusão religiosa. Diante disso, é necessário que a gente reflita sobre algumas questões. E aí, o que a gente quer pensar? Vamos falar um pouco, para a gente refletir nos nossos dias, nós vamos falar um pouquinho sobre liderança, entendendo que diversos irmãos aqui, tanto na questão da igreja local ou em outros ambientes, congregação ou tal, estejam exercendo ou vão exercer, é importante observar o que tem se pensado e dito em função de liderança dentro da comunidade cristã, e na realidade de hoje, o que a pós-modernidade muda, porque um dos problemas sérios é como ser líder hoje, né? Já que o mundo mudou. Ser líder de qualquer organização, de qualquer grupo, há um tempo era uma coisa, hoje muda porque a cultura pós-moderna muda isso. Nós vamos observar a questão teológica e vamos observar propriamente a questão de igreja e realidade ministerial em função da realidade pós-moderna. Vocês receberam um resumo, um artigo, né, que fala uma espécie de resumo básico dessa nossa reflexão que nós temos aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de entrar nessa questão da liderança, que vai acabar tomando bastante tempo, eu vou introduzir o assunto e depois eu quero encerrar a reflexão de hoje, apresentando para vocês um pequeno vídeo, né? O vídeo é interessante, né? O vídeo é muito engraçado, a finalidade dele não é ser engraçado, a finalidade dele é ser didático, mas vocês vão achar mais engraçado do que didático, né? É um vídeo sobre o Mr. Bean. Mr. Bean indo numa igreja. O importante desse vídeo não é a gente ver o Mr. Bean, isso é irrelevante. O importante é perceber como a sociedade pós-moderna, em grande parte, enxerga a religião tradicional. E como uma pessoa que nunca esteve numa igreja histórica, essa igreja aqui histórica é bem histórica mesmo, né? É no ambiente inglês. Como é que as coisas acontecem e toda a confusão se manifesta lá. Claro que isso é feito com a intenção de ser um programa de humor, mas aqui vai ser apresentado didaticamente. Eu vou introduzir essa questão de liderança e depois a gente vai olhar isso como um exercício, né, de reflexão, preparando a gente para pensar amanhã. Pensando em liderança, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Essa é uma definição geral, tá? Que se aplica a todos os aspectos, e saibam vocês que um dos melhores, ou o melhor livro sobre liderança no mundo, com certeza, é a própria Bíblia. É tão impressionante como hoje, no mundo lá fora, estão estudando a Bíblia para aprender a fazer de tudo. Você sabe que até os comunistas na antiga União Soviética, eles estudavam a Bíblia com a intenção de fazer o crescimento do comunismo se expandir. Porque eles diziam, como é que pode esse movimento ter surgido uma dúzia de pescadores na Palestina, e esse negócio tomou conta do mundo? Esse pessoal usava algum método que funcionava muito bem. Então eles entendiam, né, a Bíblia como um livro de regras práticas e sábias de como conduzir situações. E é interessante, né? Às vezes o crente acha que na Bíblia só tem fumacinha angelical, harpas tocando, né? E não tem realidade de senso prático. Portanto,
a liderança envolve essa capacidade de, naturalmente, conduzir pessoas que trabalhem com entusiasmo para produzir o bem comum. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão.